Paz do Senhor, irmãos, compartilhar uma experiência que eu tive esses dias, através do dom do discernimento. Isso é um dom tão precioso que eu acho que todo crente tinha que ter esse dom. Todo homem, toda mulher que ama a Deus, que serve a Deus, tinha que buscar, tinha que pedir o dom do discernimento de espírito. Chegou na igreja uma pessoa e no momento da mensagem estava glorificando e falando em línguas. Em um momento da oração ela começou a falar em língua e foi elevando a voz em um sentido assim de profetizar. E naquele momento eu fiquei em silêncio e o Espírito Santo testificou dentro de mim: isso não é de mim, esse não sou eu. Então na hora eu tive uma reação e eu chamei a irmã na frente, falei: irmã, vem aqui na frente, eu quero ungir você. Falei assim para ela, não falei nada a princípio assim para não. E eu coloquei a mão na cabeça dela, eu não falei uma palavra, mas em espírito eu falei. Em espírito eu ordenei, falei: demônio de engano, sai da vida dela. Eu fiquei 5 segundos com a mão na cabeça dela, sem falar uma palavra, mas em espírito ordenei aquele demônio de engano sair da vida dela. Aquele demônio começou a gritar, sacudiu o corpo daquela mulher. Foi um espanto para muitas pessoas, uma coisa terrível, terrível, como o diabo gritava, como ele falava na boca daquela mulher. E aí depois eu expulsei o demônio, a mulher foi liberta, eu aconselhei ela, falei com ela, e eu queria compartilhar isso com vocês. O que mais tem hoje nas igrejas são pessoas que muitas vezes, quando começou bem, começou na graça, começou no temor, só que se perderam no caminho, deram lugar para o diabo entrou. E as pessoas não perceberam, então profetizam, falam muitas coisas em nome de Deus, mas às vezes não é Deus que está falando, é o próprio diabo. Tem que estar muito atento, povo de Deus, porque tem vozes que não são vozes do Espírito Santo. Tem voz que é a voz do diabo, ou tem voz que é a voz da própria mente da pessoa, o próprio pensamento, a própria imaginação. E tem vozes que são as vozes das pessoas, aos que estão ao redor, e tem a voz que é a voz de Deus. Então como que eu vou saber? Discernimento. Buscar o dom do discernimento. Se o povo buscasse, não ia ter tanto engano por aí, tanta mentira, tanta gente escandalizando os altares, o evangelho de Cristo, com tantas mentiras, porque o povo padece por não ter conhecimento e não ter discernimento para saber quando é Deus e quando não é Deus. Então eu queria compartilhar essa experiência com vocês que eu tive esses dias e dizer para todos vocês: busquem esse dom. O dom do discernimento é precioso e aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Todos sabemos que nós estamos na reta final e o diabo ele está infiltrado em todos os lugares e principalmente dentro das igrejas. Vigiem, povo de Deus, vigiem. Quando eu falo dentro da igreja, eu me refiro em um sentido geral, em um sentido mundial. Eu não me dirijo a uma denominação, não me refiro a um sistema religioso, em que as pessoas vivem, as igrejas, as denominações. O inimigo tem enganado. Tantos escândalos que a gente vê todos os dias, escândalos, mentiras, falsas profecias, falsas revelações, golpes, tantas coisas. Busque o dom do discernimento. Busque o dom do discernimento. Deus vai te dar.
Deus abençoe, irmãos. É uma experiência que eu queria compartilhar, porque foi algo que eu fiquei assim, eu falei, uau, meu Deus do céu. Que coisa, né? A pessoa veio entregar uma profecia, o Espírito Santo não testificou. Na verdade, era o espírito de engano, um demônio que estava na vida dela. E aí, se não tem o discernimento, a pessoa recebe a profecia, toma posse e abre uma porta para a maldição, abre uma porta para o próprio demônio na vida. Por isso que é importante pedir o dom do discernimento. Deus abençoe a todos.